Gente, muito feliz, saindo do plenário aqui da Assembleia Legislativa da Bahia e acaba de ser aprovado um projeto de lei de minha autoria, o projeto 21471, que declara o charuto baiano como um patrimônio cultural e imaterial da Bahia. Queria aqui parabenizar em nome do Sinditabaco, aqui do presidente Renato Madeiro e de todos os membros do sindicato. Nós garantimos que as futuras gerações dessas pessoas que trabalham com a produção de charutos, desde a produção da folha de charuto até a confecção final do charuto, cerca de 5.000 pessoas no Recôncavo Baiano e no litoral. A gente hoje tem, sem dúvida, um dos melhores charutos do mundo, renomados e feito de forma artesanal pelas charuteiras do Recôncavo Baiano. E hoje é um momento de reconhecimento dessas charuteiras que trabalham com a tradição, com a cultura no Recôncavo e no litoral e que hoje vão poder ter a condição de repassar esses seus conhecimentos para as futuras gerações. Estamos juntos, muito obrigado a todos os deputados que aprovaram esse projeto, deixar um abraço especial para a nossa presidente Ivana Bastos e vamos que vamos, Recôncavo Baiano, vamos que vamos, os charutos baianos, estamos juntos! Fala pessoal, uma boa notícia, agora o charuto brasileiro, o charuto baiano, é considerado um patrimônio cultural e imaterial lá da Bahia. Então é um projeto de lei sancionado lá na Bahia, muito bacana, e esse projeto de lei muito valoriza o que se faz no Brasil em relação a essa indústria tão importante para nós charuteiros. Eu, inclusive, para esse momento, escolhi esse charuto aqui para fazer para vocês aqui uma apresentação sobre o que é esse projeto de lei e o que está por trás disso, que é muito importante, muito legal isso para a indústria. Mas antes, este charuto aqui foi lançado pela Leite Alves. Então, a Leite Alves, que é a fábrica mais antiga do Brasil, fundada em 1854, tem mais de 170 anos de marca, então muito bacana. E este charuto foi lançado pelo Renato Madeiro, que é o proprietário da fábrica, que inclusive é hoje o atual presidente do sindicato lá da Bahia. Este charuto foi lançado em homenagem aos 450 anos da produção de tabaco e charuto comercialmente lá na Bahia. Então esse que foi lançado em 2020 é o Leite Alves Stall Cut rústico, que era um formato como era feito antigamente, os charutos, que já era cortado aqui na ponta, pronto para você acender, uma capa literalmente mais rústica, não tinha aquela apresentação de uma capa mais premium e tal, então assim, basicamente um capote como capa, muito interessante. Então esse aqui vai ser o charuto que eu vou fumar para comemorar esse projeto de lei que o deputado Eduardo Salles conseguiu emplacar e colocar isso para ser sancionado, que muito em breve vai ter a assinatura do governador e vai ser oficialmente lei. Muito bom. E para esse momento, eu trouxe aqui uma entrevista com o Marcos, que é o diretor executivo lá do Sinditabaco, um sindicato que completou agora recentemente 82 anos aí na Bahia, muito interessante. Então, o Marcos, que está à frente aí como diretor executivo desse sindicato há alguns anos, vai falar um pouco para nós sobre a importância e esse projeto de lei que transforma o charuto baiano em patrimônio cultural e material da Bahia. Beleza? Então ouçam ele aí e eu vou fumar esse charutinho aqui em homenagem, porque charutos especiais a gente fuma em momentos especiais, então esse é um momento especial. E eu fico feliz porque eu também gosto demais da indústria nacional, você sabe muito bem, e eu fico muito feliz em falar sobre o Brasil. Então, vamos acompanhar o bate-papo com o Marcos aí. Tamo junto. Marcos, tudo bem, Marcos? Muito bom ter você aqui no canal. Muito obrigado aí pela sua participação e contribuição aqui, cara. Satisfação, viu, irmão? Prazer é nosso, Jamelão. Sempre um prazer enorme falar com você. Você que sempre foi e nosso querido aqui amigo dos tabacos da Bahia. É importantíssimo aí conversar com sua turma aí do canal. Legal, Marcos. Então, e foi uma semana de muita novidade, né? Que nós fomos aí com uma notícia boa sobre o projeto de lei que foi aprovado, né, pelo deputado, né, Eduardo Salles, né? Que, inclusive, que é um deputado que estava no Festival Origens, no último que teve, 2022, estava presente lá. Ele teve lá um momento de participação muito bacana. E agora a notícia é que o charuto baiano, né, até aqui com o título, né,
charuto é patrimônio cultural e imaterial da Bahia, né? Então isso é um projeto de lei do deputado Eduardo Salles. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto aí, que é um projeto que há longos anos do sindicato aí da Bahia vem tentando aí conseguir esse mérito, né, meu irmão? Exatamente. Assim, inicialmente, agradecer muito aqueles, Jamelão, que, assim, quando saiu ontem, inclusive, eu estava almoçando no restaurante, chegou o deputado Eduardo, com o irmão dele, a gente conseguiu dar um abraço nele pessoalmente, eu já tinha cumprimentado ele na noite que foi aprovado. E aí, assim, o que é que eu disse para ele ontem, né? Eu acho que esse reconhecimento, a gente não pode esquecer daqueles que não estão ainda do nosso meio, né? Então, eu queria deixar aqui uma homenagem sincera àqueles que já não estão mais com a gente nesse plano espiritual. Queria deixar aqui um abraço à família, em nome do Joaquim Menendez, pessoas que lutaram muito, né, até onde a gente chegou. A gente não pode esquecer de onde a gente veio, com quem a gente aprendeu. Então, eu queria aqui deixar. Eu estava vendo uma foto de 2015, quando tudo isso começou, estava presente lá o seu Félix Menendez, Arturo Toranho, né, seu Átila, que ainda está nesse plano, mas já se aposentou, o nosso ex-presidente Fernando Fraga, né? Então, assim, esse legado é um legado que a gente não pode esquecer daqueles que já se foram, aqueles que sempre ensinaram a gente a estar onde a gente está. O tabaco baiano está onde está. Não é coisa de 3 anos, de 5 anos, é coisa de 457 anos, então é muito tempo. Então, esse prêmio, esse reconhecimento, eu queria aqui deixar uma homenagem sincera àqueles que lutaram com a gente lá atrás e conseguiu hoje a gente ter esse reconhecimento. Então, é um projeto que iniciou em 2015 e é bom a gente contar uma historinha, Jamelão, que eu estava me lembrando ontem. Quando eu cheguei para o sindicato, eu tenho 22 anos no setor. Eu estou no sindicato desde 2012. E quando eu cheguei no sindicato, eu fiz uma transição com o nosso ex-presidente e depois ele virou o diretor executivo, que é a minha função agora, é o nosso ex-presidente Ricardo Becker, que era um dos donos da Lei Cigar, né? E ele me deu um CD e tinha lá escrito no CD, Legado do Sinditabaco. E lá quando eu abri, o primeiro documento que eu abri era uma relação de todas as iniciativas que o setor, desde lá da época, o nosso ex-presidente Mário Portugal, que o setor tinha desejo de fazer, né? E um desses itens era o reconhecimento imaterial do charuto baiano aqui para o nosso estado. E assim, eu me agarrei a todos esses detalhes. Hoje eu me sinto muito orgulhoso, né? E cumprimentei também nosso ex-presidente Ricardo Becker. Veja como a história é longa e a história é antiga, né? Então, cumprimentei ele e disse ele, olha, mais um item daquela lista que você me mandou que está cumprido. Então, está checado lá isso. Então, procuramos o deputado Eduardo Salles, que sempre foi um parceiro nosso. Ele ama os nossos charutos baianos, participa de todos os eventos do Festival Origem, esteve conosco agora nos 84 anos do nosso, 82 anos, desculpe, do nosso sindicato, né? Falo 84 porque ontem eu recebi uma incumbência do nosso presidente Renato Madeiro de já começar a pensar nos 84 anos do nosso sindicato. A gente pensa que está longe, mas já está ali, né? A gente planeja tudo com muita antecedência. Então, o deputado Eduardo, ele sempre muito querido, e disse, eu topo fazer. E uma trajetória muito longa, Jambelão, porque isso passa pelo IPAC, né? O IPAC é como se fosse o IFAM, né? Então, o IPAC é um Instituto de Patrimônio de Arquitetura e todo esse legado dos traçados imateriais da Bahia. Então, o IPAC, nós começamos um trabalho em 2015 lá com o IPAC, fizemos todas as avaliações, e nesse percurso de 2015 até essa semana, a gente não pode se esquecer que nós conseguimos também um reconhecimento, já é lei aprovada, do charuto patrimônio material do município de Cachoeira. Então, nós já temos esse reconhecimento também, e tem outros municípios aqui do Recôncavo que também estão tramitando esses projetos de lei nas câmaras. Então, assim,
Aí você poderia me perguntar, tá, 2015 para agora, por que demorou tanto tempo? Né? Então, assim, o projeto do IPAC, o projeto de reconhecimento, ele é muito longo, ele é muito extenso, ele é um projeto histórico, porque vários pesquisadores, vários historiadores trabalharam nesse projeto, e quando ele estava maduro, ele foi para a Assembleia, e ao final do ano passado, por que me preocupei com isso? Em dezembro do ano passado, nós estamos agora vivendo um ano político. Então, a gente sabe que a Câmara vai mudar, a presidente da Assembleia possivelmente mude, a gente não sabe, a eleição é uma caixinha de surpresa. Então, nós fizemos um ofício ano passado, dezembro do ano passado, nós fizemos um ofício combinado com o gabinete do deputado Eduardo Salles para que a gente impulsionasse isso em votação, porque já tinha passado por todas as comissões daquela Casa Legislativa, e aí ela nos garantiu que esse ano ela iria colocar, até porque é um ano político, e também o projeto já estava maduro, um projeto que veio construído desde 2015. Então nós conseguimos isso agora, isso é uma grande satisfação para o setor. O presidente Renato Madeiro está muito satisfeito, ele assim pulou de alegria, porque é um reconhecimento notório aqui, né? Assim, esse documento nada mais é que um papel que reconhece aquilo que já é bom para a gente, você é testemunha disso há 400 anos. Então eu queria aqui deixar um abraço muito grande, muito forte, principalmente para aqueles que já se foram, que deveriam estar aqui, mas com certeza, aonde estão felizes também com isso. Os nossos ex-presidentes, todos que já passaram também pelo Cine Tabaco e construíram essa trajetória para a gente chegar até aqui. Então, eu queria deixar um abraço muito grande aqui para o nosso deputado estadual Eduardo Salles, para todos os deputados que votaram ali. Você tem ideia, ontem ele me confessou que de todo o coletivo de deputados, 2 votaram contra ontem. E ele me disse assim, mas por que votaram contra? Votaram contra porque confunde muitas vezes isso daqui com espiritismo, que não tem nada a ver, isso aí na verdade fortalece muito. Com o próprio cigarro também, que tem essa... O próprio cigarro, né? Então assim, a turma confunde, né? Mas o que ficou de extrato disso é a grande participação, a grande mobilização dos deputados que entendem que esse reconhecimento, ele é de cada 5.000 pessoas que trabalham no setor. Então, o nosso setor, aqui na Bahia, é o setor que mais emprega mulheres a ritmo de família, acima de 35 anos, aquelas que levam para casa o seu sustento extraído disso aqui, né? Que é uma riqueza para o nosso setor, é uma riqueza aqui para o nosso estado da Bahia. Isso é muito bacana, Marcos, porque ainda nós temos uma resistência de muitos charuteiros aqui no Brasil sobre a nossa produção, a nossa indústria nacional. Como você falou aí, é uma indústria que existe basicamente a história no contexto 450 anos para mais. Então é muito legal ter esse reconhecimento para a Bahia, para o Brasil. Nós temos aí países de outras que também produzem tabacos e charutos que têm esse reconhecimento local. Acho que para o Brasil precisava disso. É muito legal e ver também que a nossa indústria, por mais que teve alguns problemas que passou ao longo desses últimos anos, né? Fábricas que fecharam, enfim, é uma história bem longa, mas ainda tem muitas fábricas surgindo, fábricas novas, então há uma resistência, e fábricas que estão aí completando aí 50 anos agora, outras que têm mais de 100 anos, então isso é muito legal, é muito bom ver a indústria do Brasil aí, como você bem falou, um setor que contribui muito aí para a região, no emprego, na parte econômica, isso é muito importante. Então eu fiquei feliz por esse reconhecimento, por lei, e que a gente possa aí trabalhar cada vez mais para o nosso charuto brasileiro ter cada vez mais espaço aí, porque ele tem qualidade, tem um contexto muito importante de produção e é legal. Então, muito obrigado, viu, Marcos, por ter cedido um tempo para falar com nossos amigos aqui. E quando essa lei oficialmente estiver sancionada pelo governador aí, vamos fazer uma live juntos, né? Convidar o Renato, que é o atual presidente do sindicato, você participando, chamar mais algum amigo charuteiro, alguém que também faz parte da indústria aí. Tem muita gente bacana que dá para contribuir aqui nesse bate-papo aqui com os amigos, viu, irmão? Será um prazer grande. Queria também deixar uma homenagem muito grande àqueles que fazem a matéria-prima. Só existe charuto bom, só existe o reconhecimento, só existe charuteiro, porque nós temos boas matérias-primas aqui no Recôncavo da Bahia. E isso é muito importante. Quem quiser fazer charutos bons no mundo tem que se render ao nosso tabaco baiano, ao nosso tabaco brasileiro. Então, isso eu queria também deixar essa homenagem também àqueles que fazem
né, o bom tabaco, a boa matéria-prima, e por isso que nós somos sempre demandados aqui, muito demandados aqui na Bahia, e cada ano a produção sempre melhora, porque cada ano a gente aprende, cada ano uma safra nova, e a gente aprende. Então será um grande prazer, eu vou ficar atento assim que sair a sanção do governador, eu vou te encaminhar aí em primeira mão aí essa cópia, para que a gente possa fazer uma live e comemorarmos juntos aí essa grande conquista para o povo baiano. Que isso aí não é de um, não é de outro, é de todos, né? Todos trabalharam arduamente, desde aquele que bota a sementinha lá, até o governador que vai assinar a lei aí nos próximos dias. Então, eu queria aqui deixar um abraço, bom feriado a todos, e queria imensamente aí deixar um carinho, um abraço especial a todos que gostam do nosso tabaco baiano. Grande abraço, Jamelão. Valeu, muito obrigado pela oportunidade, Marcos, e que a gente possa estar junto aí muito em breve. Estarei na Bahia em agosto com o evento da Trip com os amigos, e a gente vai ter uma oportunidade de conversar mais pessoalmente, fumar um charuto baiano aí, com certeza, com os amigos numa mesa, tá bom, irmão? Satisfação. Perfeito. Grande abraço, meu amigo. Valeu, Tchau, obrigado. tchau.